Vamos então aqui retomar o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 7, Amigo Ignorado. Essa é o segundo encontro que nós estamos aqui desenvolvendo. Vamos lá aqui então resolver aqui um negocinho, deixa eu ver. Vamos lá então. Nós paramos no nosso encontro anterior, aqui numa passagem em que Dona Ivone comenta, né, sobre as pessoas que moravam na casa dela, né, pessoas que viviam na rua, que a família geralmente acolhia. E aqui então ela traz alguns relatos para nós desses amigos que acabam surgindo exatamente por ocasião desse tipo de assistência que é prestado e que, estando no mundo espiritual, continuam próximos a nós, né, retribuindo aquela ajuda que um dia receberam e que nós não reconhecemos, já que nós apenas imaginamos que em torno de nós só se encontram os espíritos protetores, né, vamos dizer assim, oficialmente designados para nós, anjos guardiões e tal. E, na verdade, nós temos aqui uma grande quantidade de espíritos que nos circundam, né, tanto daqueles que querem nos prejudicar naturalmente pelas afinidades negativas que nós criamos, mas também muitos pelas afinidades positivas, favoráveis, que nós estabelecemos devido às nossas condutas no nosso dia a dia. Então aqui ela contando essa história, vou fazer aqui um comentário, vou fazer uma leitura rápida aqui de onde nós paramos. Diz assim então: dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se duas negras anciãs que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a afeição recíproca existente entre ambas, que ambas não saíram da casa de meus pais, senão quando estes deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana, e eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu as tratávamos por titias, com imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições numa bandeja forrada, com guardanapo bordado de a linha vermelha, e com que interesse as ouvíamos discorrer sobre os costumes do cativeiro, e lhes aprendíamos as canções doloridas que solfejavam para que também as aprendêssemos. Canções que lembravam a triste odisseia da escravidão. Aqui a gente lembra que Dona Ivone conta uma passagem da sua infância, ali por volta de 1910, 1915, e essas ex-escravas, né, que viviam, elas estavam ali coisa de 15 anos pós-escravidão, então já eram senhoras, consequentemente vivendo já na adolescência como escravas, né, então era ali um período muito próximo da abolição da escravatura, que aconteceu, né, a gente lembra, em 1888. Então nós temos ali 12 anos até 1900, mais 10, 15 anos, teríamos ali 20, 30 anos pós-escravidão. Então por isso que elas eram ex-escravas, né? E continua. E com que respeito osculávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes a bênção pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa, impunham-se e eram obedecidos, mas era bela a nossa vida, apesar dos espinhos que muitas vezes nos feriram, e tudo quanto aqui relato se estendeu entre a sua prole, mesmo depois do passamento de ambos. Entrando no estudo de hoje agora, as velhas ex-escravas, porém, morreram, levando para o além a afeição e a gratidão que nos consagravam, e como espíritos desencarnados continuaram nossas amigas, desejosas de retribuírem o carinho que lhe dávamos outrora, auxiliando-nos durante os momentos difíceis que mais tarde sobrevieram em nossas vidas. Muitas vezes vi o espírito de ambas,
quer em vigília, quer durante os desprendimentos mediúnicos, sorridentes e afáveis. Delfina apresentava-se mais esclarecida do que Germana, prontas a tentarem algo para, por sua vez, nos auxiliar e satisfazer. E parece mesmo que as duas antigas amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós grupos de afins espirituais seus, pois além delas, sempre me causou enternecida estranheza o fato de me ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos, de raça africana, e de índios naturais de antigas tribos brasileiras. Dir-se-ia que o amoroso trato outrora concedido por meus pais àqueles humildes filhos de Deus a quem hospedavam no próprio lar, impelindo-nos ao mesmo proceder para com eles, atraía para nós outros, os filhos, as simpatias dos desencarnados da mesma classe. Então a gente já chegou a comentar sobre isso aqui no nosso estudo, sobre essa questão das afinidades, né? Então a gente vê assim que muitas vezes nós temos tanto os amigos como os obsessores que, de um modo geral, eles não têm uma relação direta conosco, né? Ou seja, eu não tenho um inimigo porque eu o prejudiquei. E nem sempre eu tenho um amigo, né, pelo fato de eu tê-lo beneficiado diretamente. Né? Dá um retorno de som, pessoal, por favor. Bom, ela já saiu da sala. Né? Por eu não tê-lo beneficiado diretamente. Então eu posso muitas vezes prejudicar alguém, e um espírito, uma pessoa que tem afinidade com esse alguém, acaba tendo então diretamente por mim essa relação de antipatia e desejo de vingança. Por outro lado, eu posso ter beneficiado alguém, e pessoas ou espíritos relacionados com esse alguém acaba depois então tendo, por esse sentimento de gratidão, esse desejo de me beneficiar. Então nós temos ali as nossas relações diretas e indiretas que são estabelecidas com o mundo espiritual de acordo com a vivência que nós temos e das relações que nós estabelecemos aqui no mundo material. Né? Então nós comentamos isso anteriormente e aqui agora, né, diretamente no texto de onde nós tiramos essa referência. E continua. No que diz respeito, porém, essa assistência se exerce de preferência hoje como nunca, durante os fenômenos de desdobramento em corpo espiritual, quando, às vezes, me encontro como que perdida em regiões tenebrosas do mundo invisível ou mesmo da Terra, à mercê de perigosos imprevisíveis. Sou mesmo inclinada a crer que, assistindo-me em ocasiões tais, as ditas entidades já esclarecidas e portadoras de muita boa vontade para acertar nos caminhos da evolução, mais não fariam do que o cumprimento de sagrado dever, porquanto, segundo minhas próprias observações, todas elas formariam falange como que de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúrbios que muito se alastrariam pelas duas sociedades se não fossem, de algum modo, combatidos, milícia que seria dirigida por entidades mais elevadas na hierarquia de além-túmulo. Esse detalhe que ela passa para nós, desses espíritos que formam essas legiões, né, de, vamos dizer assim, de vigilantes, essas milícias do plano espiritual, que atuam diretamente nesses distúrbios, nesses confrontos, tem uma semelhança muito grande com aquilo que Kardec já passou para nós quando tratava da elaboração da doutrina espírita, dos primeiros espíritos que surgiram, né, os espíritos batedores, que faziam ali os barulhos, os movimentos. Né? Então ele comentava que os espíritos mais inferiores na escala evolutiva, embora não sejam necessariamente maus, mas apenas inferiores no sentido do conhecimento, dos valores que alimentam e tudo mais, esses espíritos atuavam então diretamente nos fenômenos físicos para despertar a atenção, né, daquela sociedade, né, em especial aqui para nós de Kardec. E esses espíritos então não se manifestavam deliberadamente, sem nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade. Segundo Kardec, eles eram então dirigidos por espíritos mais elevados que tinham, bom dia, Cindizinho, que tinham por objetivo, primeiro, despertar a atenção dos encarnados, em especial aqueles que eram
os mais observadores, os mais interessados, para que depois viessem então as comunicações, né, de cunho intelectual, né, ou seja, como Kardec lembra, né, dos fenômenos físicos e dos fenômenos intelectuais. Então, no caso desses espíritos que atuam no plano espiritual, eu já tive a oportunidade de ler em outras obras exatamente isso, esses espíritos que são mais ligados, né, às atitudes físicas, às atitudes de força aqui do mundo material, chegando no mundo espiritual, eles continuam também atuando dessa forma, só que dirigidos por espíritos mais elevados, com o propósito de manter essa paz, de manter essa harmonia. Então se transformam em trabalhadores do plano espiritual para ajudar exatamente nesses trabalhos de proteção, né, de escolta, de acompanhamentos. Inclusive temos um conhecimento dos espíritos, por exemplo, que atuam na Umbanda, no caso, por exemplo, daqueles que foram escravos, daqueles que foram índios e tudo mais, que muitos desses espíritos atuam exatamente nesse campo, né, de proteção e de defesa das atividades que existem no plano espiritual, especialmente naquelas faixas de vibrações mais densas, naquelas faixas de vibrações mais inferiores. Então, exatamente onde existem esses espíritos mais perturbados, é onde essas entidades acabam atuando em colaboração com outros grupos de espíritos mais esclarecidos que vão prestar assistência. Imaginarmos, por exemplo, né, quando a gente vê uma situação como acontece na televisão, de pensarmos, por exemplo, naquilo que aconteceu nas penitenciárias, nos presídios, com agressões, com mortes e tudo mais, a primeira imagem que nós temos é que ali existem uma legião, né, existem legiões de obsessores, atuando sobre aqueles presos, aqueles desencarnados e também aqueles encarnados. Mas nós temos ali também espíritos mais elevados, espíritos mais esclarecidos, que estão ali também para prestar assistência para aqueles que naturalmente têm ali o merecimento. E a gente fica se perguntando, mas esses espíritos mais elevados, esses espíritos bondosos, eles simplesmente se apresentam no meio desses espíritos perturbados como se não tivessem nenhuma preocupação? Ou há a necessidade de nós termos ali espíritos que atuam nesse campo? André Luiz lembra também, inicialmente no primeiro capítulo, em que ele comenta sobre a sua chegada no plano espiritual e aquele período, daquele estado de perturbação, né, que ele se colocou como sendo ali, como estando, né, presente numa região chamada de umbral, aqueles espíritos caravaneiros que se apresentavam para prestar aquela assistência, estavam ali com aqueles que eram os coordenadores, com aqueles que eram entendidos por André Luiz como enfermeiros, e havia também aqueles que eram os padioleiros, né, que carregavam aquelas macas, né, que ele se referia, e também aqueles espíritos de proteção. No livro Memórias de um Suicida é a mesma coisa. Não apenas esses espíritos mais fortes na aparência, né, para intimidar pelo menos aqueles que eram os mais agressivos, mas também faziam uso de animais. E aí também a ideia, né, de aqueles animais com uma aparência mais feroz, exatamente para intimidar esses espíritos mais perturbados que não admitiam a presença dessas entidades mais elevadas. Então, esses comentários a gente começa a fazer ali então uma conexão das várias obras, né? Anabela, bom dia Gilda. Bom dia, Ligeirinho. Então, das várias obras que a gente vai colocando, então André Luiz de um lado, Dona Ivone de outro lado, informações que chegam de outras filosofias, como é o caso da Umbanda, por exemplo, que fala desses espíritos também. Era muito comum, né? É muito comum nesses trabalhos de assistência, nessas faixas mais densas de vibração no mundo espiritual, por exemplo, descrições da Umbanda de dizerem assim, olha, nós vimos ali aqueles índios com quase 2 metros de altura. Para nós que temos um entendimento sobre a realidade espiritual, não importa qual é o tamanho que o espírito tenha. Se ele é forte, se ele não é, se ele é grande, se ele é baixo, isso é só uma questão de aparência. Mas para aqueles espíritos que têm ainda uma mentalidade vinculada com a realidade do mundo material, o tamanho faz diferença, o tamanho é documento. Então nós pensamos assim, quem teria nesse caso, né, uma força moral mais ativa, pegarmos um espírito, por exemplo, do porte físico de Chico Xavier, ou pegar de um ex-escravos com 2 metros de altura?
Dentro da aparência física, claro que o escravo intimida. Dentro do campo moral, já entra então outros valores, outros entendimentos, né, e outras atitudes. Mas para o mundo espiritual nós temos que falar a linguagem do ambiente, entre aspas, em que o espírito se encontra. Ontem à noite, por exemplo, aqui em São Paulo, nós tivemos a atuação da polícia em algumas regiões no centro da cidade que eles chamam de Cracolândia, que, como o próprio nome diz, já fala qual é exatamente o ambiente que nós vamos encontrar. Concentração de pessoas que são usuários de drogas, pessoas que cometem crimes para satisfazerem seus vícios e tudo mais. Que tipo de espíritos que estão ali juntos? Quais são exatamente a categoria dos espíritos que estão influenciando negativamente aquelas pessoas? Mas ao mesmo tempo nós nos perguntamos quem são os espíritos que estão ali presentes, auxiliando esses espíritos a saírem dessa condição. E aí nós colocamos então exatamente esses espíritos que prestam essa assistência, que é o que Dona Ivone fala para nós aqui agora. Né? Pois é, Tic-Tac, você colocou lá em cima sobre os diretores do plano espiritual, porque dá a impressão de que não existe essa hierarquia, que tudo acontece assim meio que literalmente ao Deus dará. Né? Só que na verdade nós temos ali uma coordenação, né? As casas espíritas, por exemplo, basta a gente lembrar que nós temos ali coordenadores das várias áreas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por exemplo, tinha como diretor espiritual o Espírito São Luís, conforme Kardec traz para nós, num dos boletins da sociedade que ele publicou na Revista Espírita. Então, se tem São Luís como coordenador, nós temos ali os vários assistentes, os vários colaboradores, os prestadores de serviços que atuam junto à sociedade, tanto influenciando os encarnados, como também influenciando os desencarnados. Então, é exatamente essa ilustração que eu queria trazer para vocês, porque são vários os relatos que nós vemos, tanto na doutrina espírita como na Umbanda, falando desses legionários, vamos chamar assim, de espíritos que trabalham nesse campo da milícia, como Dona Ivone sugeriu aqui esse nome, né, de proteção, de assistência, de resgate, de muitas vezes até de enfrentamento com espíritos obsessores, né, que, como eu falei para vocês, num ambiente como uma Cracolândia ou uma penitenciária, nós temos que levar em consideração que muitas vezes há confrontos diretos entre eles. Então são vários os espíritos e várias as filosofias que trazem para nós essa visão do mundo espiritual, muito além, né, daquela ideia de que no mundo espiritual todo mundo ama, todo mundo é fraterno, todo mundo se respeita. Muitas vezes a coisa pega por lá. E quando a coisa pega é exatamente que entram esses espíritos, vamos dizer assim, da tropa de choque, para botar a ordem na casa. Me recordo, inclusive, né, de uma descrição interessante de Luiz Sérgio, né, embora seja um espírito muito pouco valorizado no meio espírita, né, porque muitas vezes desacreditam, não confiam e tudo mais, mas ele traz depoimentos muito importantes das suas experiências vividas no plano espiritual, e ele comenta que certa vez, começando a participar de algumas atividades junto a instituições no plano espiritual, ele foi orientado então a ficar, né, observando, ajudando então naquela proteção daquela instituição enquanto um trabalho era realizado. Alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro exatamente dos detalhes. E o curioso foi que ele comentou que assim que espíritos, que não eram necessariamente obsessores, mas eram assim, vamos dizer assim, arruaceiros, né, passavam por perto, começavam então a querer criar uma perturbação, o Luiz Sérgio, ele foi para cima dos espíritos para impedi-los. E aí depois falaram para ele, não é assim que você vai trabalhar, você tem que trabalhar com a mente, com as vibrações, com as energias, não é sair correndo atrás de todo mundo, porque essa é a ideia que ele tinha de proteção, que ele tinha visto exatamente no mundo espírito, no mundo físico. Então as suas primeiras experiências no mundo espiritual foi assim, pagando muito mico, né, porque ele sempre achava que o comportamento do mundo espiritual era o mesmo comportamento do mundo físico. Então lá nós veremos também em outras obras informações dessa natureza. Nosso Lar, por exemplo, né, para quem assistiu ao filme, ilustraram exatamente essa proteção do mundo espiritual, os resgates que eram feitos, né, daqueles que eram os desencarnados, vítimas da guerra e tudo mais, né, da Segunda Guerra Mundial naquela época. Então, nós temos essa peculiaridade do plano espiritual. Né? Bom dia, Linice.
Então vamos lá, continuando aqui para nós. Tá. Poderíamos dar-lhes ainda o qualificativo de assistentes sociais, do invisível, de vigilantes, etc., visto que as atividades que os vemos exercer equivalem a tais denominações na sociedade terrena, muito embora conheçamos falanges diversos assistentes sociais do invisível, absolutamente diferentes da de que tratamos. Não obstante, jamais me comuniquei com esses amigos espirituais em sessões mediúnicas organizadas. Jamais deles recebi quaisquer mensagens escritas ou verbais através de outro médium, conselhos ou advertências. Apenas me têm eles servido como fiéis amigos, portando-se humilde e discretamente durante certas ocorrências desenroladas, quando dos transes naturais advindos espontaneamente, sem a direção dos protetores maiores. Falam-me poucas vezes, e quando o fazem mostram-se respeitosos e discretos, sendo o seu linguajar comum, idêntico ao meu, sem quaisquer sotaques e modismos tupi-guarani ou africano. Aqui ela também fala de que a aparência que eles adotam é muito mais uma aparência de afinidade histórica, de afinidades culturais, mas que já se mostram como espíritos esclarecidos. Então, nós vemos muito nas manifestações da Umbanda, por exemplo, o jeito de falar de índios, de caboclos, de pretos velhos, de pretas velhas também, falando naquele linguajar característico, mas que na verdade são espíritos que se demonstram no plano espiritual, evoluídos, esclarecidos, sem qualquer resquício dessas culturas anteriores. Arnaldo colocou, pela leitura observamos que Dona Ivone era discriminada no pretas e pretos velhos e índios. Sabe por quê, Arnaldo? Porque essa ideia do preconceito que nós vemos hoje, ela é muito mais ainda ligada pelas aparências que nós temos. Porque se faz um julgamento pela aparência que o espírito tem, pela sua forma de falar, sem valorizar, por exemplo, as suas reais características. Basta a gente lembrar que, conforme Manuel Filomeno de Miranda, num dos seus livros, se não me engano, Bastidores da Obsessão, psicografia do Divaldo Franco, ele comenta que Dr. Bezerra de Menezes se manifestava no centro de Umbanda como preto velho. Porque ele utilizava, então, a aparência, o linguajar, as características, em afinidade com o local, com as pessoas com quem ele conversava. Falando, por exemplo, eu já comentei com vocês que nós tínhamos uma sala aqui no Pautalk, na categoria religiões, chamada Espiritualismo Ecumênico. Ela já fechou há bastante tempo, mas era uma sala muito bacana, para nós que somos do passado, Brás, a gente frequentava aquela sala. Então nós tínhamos ali era um grupo de estudos coordenado por um espírito que se manifestava através da psicofonia e era transmitido aqui pelo Pautalk. Pai Joaquim de Aruanda era o nome dele. E ele fazia estudos do Livro dos Espíritos, fazia estudo das Cartas de Paulo, fazia estudo do Bhagavad Gita. Então ele tinha ali vários livros que ele estudava. E era muito interessante que, durante as explicações que ele dava sobre... Ele falava com aquele sotaque de preto velho mesmo, dava aquelas risadinhas e tal. Ele era muito inteligente, ele era muito interessante, ele interagia muito com a gente. Tudo que você escrevia aqui na área de texto, ele respondia e tudo mais. E ele comentava exatamente isso, que muitas vezes os espíritos utilizam essa aparência porque as pessoas têm necessidade disso. Exatamente, Brás? Falava desse jeito, Então, eu tenho até gravações dele aqui, eu posso mostrar para vocês um dia. Nos meus arquivos aqui eu tenho alguns áudios que nós gravávamos naquela época. Quando for, me lembre, na próxima quinta-feira, que vai ser o dia 26 de janeiro, nós teremos um tema livre. Me lembrem que eu vou procurar aqui nos meus arquivos alguns áudios dele e eu coloco alguns trechos para vocês ouvirem. É muito interessante. Então, assim, ele falava que muitas vezes essa aparência era uma necessidade que as pessoas encarnadas tinham de conversar com essas entidades.
E não necessariamente o espírito desejava manter essa aparência. Algumas vezes fazia parte da sua personalidade, dada a sua condição evolutiva, mas muitas vezes era apenas uma questão de aparência para que as pessoas tivessem essa visão do mundo espiritual. Né? Mas, como se classifica tudo muito ainda pela visão, como se foi o que eu comentei, né, Tico Taco? Como se classifica muito pela aparência que os espíritos têm, acaba fazendo esse julgamento, né? Então, dentro do meio espírita a gente encontra, infelizmente, alguma visão assim, essa ideia um pouco de discriminação, de preconceito, né? Mas se a gente olhar os espíritos por aquilo que eles são, não é o fato dele ter uma aparência, dele ter uma linguagem, que ele vai ser melhor ou pior de um espírito que se manifesta como sofredor no mundo, numa reunião mediúnica, falando numa linguagem, num português correto, num português atual e tudo mais. É simplesmente uma questão de aparências, né? Arnaldo colocou, né, certa feita assistiu uma manifestação de um preto velho e ele disse que preferia se apresentar com a figura que o fizera evolucionar do que do orgulhoso romano que lhe trazia tristes recordações, né? Então, também nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos ali uma preta velha que se manifestava, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, nesse caso, que ela se manifestava num grupo de Umbanda, e ela dizia que na sua encarnação anterior ela havia sido uma pessoa importante na sociedade sueca e que ela havia feito muito mal. E aí então, para poder aprender, ela desencarnou, reencarnou na África e depois ela começou a fazer esses trabalhos espirituais mantendo a sua última identidade, não aquela prepotência, aquela arrogante nórdica, mas a humildade e a simplicidade da africana. Então, na verdade, quando nós temos esse entendimento de que nós não somos, mas que nós estamos, isso muda completamente a nossa visão sobre essa realidade espiritual. E é isso que nós temos que entender. Observar os espíritos, que hoje ele pode ter essa aparência, mas ele é um espírito tão antigo, ou muito mais antigo que nós, tendo vivido experiências diversas em várias situações, e nós apenas o discriminamos pela sua última aparência. Quantos desses escravos que nós vemos se manifestando, ou melhor, ex-escravos, que nós vemos se manifestando nas reuniões mediúnicas, né, ou também nos próprios centros de Umbanda e tudo mais, e que tiveram uma nobreza na Idade Média, por exemplo, ou na Europa. Foram cavaleiros, foram nobres, e depois tiveram uma reencarnação que aparentemente seria um regresso, mas que na verdade é uma mudança de condições para uma situação mais difícil para que pudesse impulsioná-lo na sua evolução. Vamos lá então, continuando. A Dona Ivone, né, mais uma vez, ela lembra aqui que esses espíritos faziam companhia para ela nesses momentos em que ela, no desdobramento, ela fazia essas viagens pelo mundo espiritual, muitas vezes se deparando com situações bastante preocupantes, bastante perigosas para ela, como ela já descreveu. Você se recorda, no livro Devação do Invisível, ela lembrou daquela passagem em que ela, tentando ajudar uma pessoa que passava por uma obsessão, em desdobramento, ela foi visitar aquela jovem, e ela encontrou com aquela mulher que tinha uma aparência de freira, uma mulher pavorosa, e que ela levou um susto que ela nunca mais deu aquela vacilada, porque ela foi sozinha, sem a proteção dos espíritos que a orientavam, então ela foi por conta própria e quase tomou ali um carreirão, né? Na verdade ela tomou um carreirão, né? O espírito foi atrás dela, ela saiu correndo ali desesperada e voltou assustada, e nunca mais viu o espírito também, foi a única experiência que ela vivenciou, e também nunca mais. Então nós vemos assim que nessas andanças pelo mundo espiritual, se não houver essa devida proteção, o espírito acaba se arriscando bastante. Continuando. Tais espíritos têm me socorrido mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns através das variadas modalidades de mistificação e de sedução, exercidas durante o sono destes ou através de sugestões ingratas, pois os ditos bandoleiros ou obsessores são as mais das vezes intransigentes adversários dos médiuns, visto que estes constantemente os pressentem
e desmascaram, impedindo-lhes os intentos. E assim me socorrendo, uma vez, cite o fenômeno de desdobramento espiritual, citei o fenômeno de desdobramento espiritual, é mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis. Os humildes amigos em questão dão-lhe caça, detêm-nos aprisionados, muitas vezes tornando-se então credores do meu reconhecimento, exatamente como aconteceria na Terra se nos víssemos assaltados por marginais e fôssemos socorridos por homens de obscura posição social, mais humanitários e honestos. Uma comparação muito bonita que ela fez agora, que se fosse no mundo físico, nós encontraríamos ali pessoas que muitas vezes pela aparência, pela sua condição social, não têm ali o devido respeito da sociedade, mas que trazem ali valores de humanidade, valores de fraternidade, e que prestam ali toda assistência quando se necessita. Será dever, porém, para melhor compreensão do que desejo relatar, participar ao leitor de que eu mesma descendo de indígenas brasileiros da tribo Goitacás. Minha bisavó paterna, por linha varonil, era legítima índia Goitacás e foi aprisionada, ainda na primeira infância, durante uma grande caçada por meu tetravô, rico fazendeiro português no estado do Rio de Janeiro, que mais tarde casou a pupila com um filho seu, o qual se tornou então o meu bisavô. Essa senhora, cujo nome nativo não foi jamais conhecido pela família que a adotou, recebeu o nome cristão de Firmina e foi pessoa portadora de grande bondade de coração e honradez, mãe de família exemplar, jamais demonstrando qualquer complexo selvagem, segundo a tradição da família, tornando-se por isso mesma amada e respeitada por toda a descendência que se honrava também por sua origem. Ao que parece, eu seria o único descendente seu que se não entusiasmava pela origem Goitacás, embora também amasse a memória da ancestral piedosa, a quem nem mesmo o meu genitor chegou a conhecer, respeitando, contudo, sua recordação, graças ao extenso noticiário que embalou 3 gerações da família. Pertencendo antes a falanges espirituais emigradas da Europa, não me entusiasmava, portanto, pelos ancestrais indígenas. No entanto, cheguei a bem querer os índios brasileiros em geral, graças à história pátria, cujas lições embalaram a minha infância, pois raciocinava que eles, os índios brasileiros, tais como os africanos e os portugueses, tão identificados foram com a família brasileira que, excetuando-se os descendentes diretos de correntes estrangeiras emigradas, nenhum outro brasileiro deixará de guardar nas próprias veias o sangue generoso de uma das 3 raças acima citadas, sendo que muitos, se não a maioria, os têm, os 3 sangues, circulando heroicamente pelos próprios canais venosos em simbólica união. Então ela fala que sobre a questão da descendência, então todos nós temos de alguma forma uma relação com essas raças que deram origem aqui o que hoje chamamos de sociedade brasileira ou povo brasileiro. Então nós temos historiadores, indigenistas, antropólogos que fazem ali pesquisas e percebem a grande miscelânea que nós temos aqui. Então temos uma bela história formada por todas essas descendências consanguíneas com essas raças, mas o que nós devemos compreender também é exatamente a ligação espiritual que nós temos com elas. O fato de estarmos aqui encarnados no Brasil, na maioria de nós aqui na sala, estarmos encarnados no Brasil, temos ali uma relação histórica com o nosso país, vivendo aqui as suas provas, as expiações coletivas e tudo mais, mostra que no passado nós também tivemos essa ligação. Seja como aqueles que impunham sofrimentos ou aqueles que sofriam de alguma forma.
Então, tanto da raça negra, da raça indígena, da raça europeia misturada, nós encontramos ali exatamente essas características genéticas e espirituais que nós temos aqui também. Eu me lembro da minha própria história, por exemplo, eu tenho do lado materno descendência sueca, alemã, e do lado paterno negros e índios, Então deu aquela chacoalhada, fez o coquetel e eu acabei aparecendo, Aí a gente fica se perguntando, qual é exatamente a nossa ligação histórica com esses povos. E aí a gente poderia ali destrinchar, sucessos e fracassos, amores e ódios, para que nós tenhamos as experiências que nós temos hoje, também as mesmas relações espirituais que muitas vezes desconhecemos, como Dona Ivone fala, desses amigos que nós ignoramos. Continuando, vamos lá. Compreendia, enquanto um ensino espírita, liberal por excelência, fraterno e amoroso, me esclarecia que a verdadeira pátria da humanidade é o universo infinito e que todos os homens são irmãos entre si, afins até mesmo com os 3 reinos inferiores da natureza. Eu me admirava, pois, de notar ao meu lado, de quando em vez, a título de ajuda e proteção, a figura espiritual de um índio brasileiro, jovem e gentil, aparentando 18 a 20 anos de idade, cujo semblante apresentava melancolia profunda, enquanto as atitudes eram sempre discretas e afetuosas. Por várias vezes encontrei certa semelhança fisionômica nele, com certas tias-avós minhas, que eu bem conhecera, mas o fato não me preocupou, passando pela minha mente com rapidez, sem deixar qualquer rastro de deduções. Como espírito desencarnado, porém, a dita entidade não perdera ainda, talvez por ser essa sua própria vontade, ou talvez por impossibilidades acima de minha capacidade de apreciação, não perderá ainda o complexo mental da última encarnação terrena, pois o seu aspecto era o do comum dos índios brasileiros, discretamente enfeitado com plumagens de aves e flechas coloridas, e os cabelos compridos caídos pelos ombros, revelando a antiga raça dos nossos nativos. Sua configuração espiritual, por isso mesmo, nada apresentava de tênue à minha visão, quer durante os transes mediúnicos, quer em vigília. Dir-se-ia antes bem sólida e reluzente, semidesnuda e morena, tal como fora o corpo material. E de tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente, e sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se enternecia meditando no fato. Dava-me ele a impressão de que quando homem, sua voz seria de timbre baixo e seu palavreado pausado, pois era assim que agora eu compreendia, mesmo durante a vigília. No entanto, conforme ficou dito mais acima, jamais me falou em linguagem abastarda, e sim naturalmente. Abastardada, e sim naturalmente, conquanto o fizesse poucas vezes. De certa feita, perguntei-lhe o nome, para que o amasse melhor, e melhor orasse por ele, por atender a uma sua própria solicitação, pois conforme tenho declarado a Lures, não gosto de tratar com espíritos anônimos. Mas ele deu de ombros, sorriu tristemente e respondeu com um gesto gracioso, como desejando desvencilhar-se de uma impertinência. José. Chamo-me José. Ora, há cerca de 2 anos, certo fenômeno de desdobramento espontâneo, e por isso mesmo não assistido pela vigilância dos mentores espirituais, e verificado a revelia, até da minha própria vontade, levou-me a volitar pelo espaço em plano baixo durante uma linda noite de plenilúnio. Em tais circunstâncias, caberá ao médium precatar-se contra possíveis acidentes,
mantendo-se em constante correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis, visto que ele não pode desconhecer a grande responsabilidade que lhe pesa frente ao grave acontecimento. Aqui só para fazer uma ilustração, uma observação, ela comenta que havia ali as experiências de desdobramento provocadas, né, e os desdobramentos provocados e as experiências de desdobramentos espontâneos. Aqueles provocados vinham exatamente dos espíritos amigos, dos orientadores, que provocavam o desdobramento para que ela pudesse acompanhá-los a determinadas missões, a determinadas diligências. E há aqueles que espontaneamente acontecia durante seu sono, e aí ficava de sua própria responsabilidade tomar as decisões para onde ir, o que fazer. E aí, tendo consciência desse evento, desse fenômeno, o médium então tem que se precaver, né, mantendo sintonia com os amigos espirituais e naturalmente tomando ali atitudes de responsabilidade que promovam para ele um merecimento para ser assistido quando precisar. Então, a mente bem orientada, a mente bem dirigida, né? E é nesse sentido, Brás, lembrando você, que quando a gente fala sobre a questão da projeciologia, essa é uma das consequências, né, dos empecilhos, dos problemas que nós observamos, que muitas vezes trabalham a técnica de projeciologia sem trabalhar os valores e as responsabilidades para tal. É aí que muitas vezes isso acaba sendo um grande problema. Aliás, essa semana eu estava fazendo algumas pesquisas no YouTube e encontrei ali curso de projeciologia pelo YouTube. Então nós temos de tudo por ali, né? Inclusive cursos de desdobramento. Então, nós vemos assim que para aqueles que têm essa facilidade de emancipação, há uma necessidade fundamental de ter essa compreensão do que exatamente, por que você faz aquilo, o que você espera alcançar com aquilo, tem noção das consequências e perigos também desses trabalhos, né? Sim, a questão dos amparadores é que, mesmo eles dando assistência, eles respeitam o livre-arbítrio. E o problema para nós e o livre-arbítrio? Será que eu quero tomar essa decisão? Será que é isso que eu quero? É aí que encontra então um grande problema. Mas vamos lá. Conforme a afirmação anterior, fora do corpo carnal, tudo se afigura mais perfeito e lindo ao grau de penetração e compreensão do nosso espírito. O encanto da noite, pois a poesia se irradiava do luar, que docemente aclarava a paisagem, a par da luz azul que penetra todo o planeta e parece tratar-se de vibrações cósmicas, o perfume da flora que rescindia heroicamente pela natureza, certamente excitada pelas irradiações magnéticas da fase lunar e sensibilizando o meu olfato, e a reconfortante harmonia que se desprendia de todas as coisas, arrebataram minha imaginação, concedendo-me bem-estar e alegria. Mas em vez de elevar o pensamento a Deus, louvando-o pelo encantamento que me era dado desfrutar, penetrando o esplendor da natureza e assim atraindo a assistência dos amigos espirituais, para junto deles tentar de útil a favor deles algo tentar de útil a favor do próximo ou da própria doutrina, entrei a volitar displicentemente sob a luz do luar, a cantar e a dançar balé clássico, bradando louca de alegria de quando em vez. Oh, como é bom ser livre! Quisera livrar-me de vez para expandir intensamente os meus desejos. E assim permaneci durante algum tempo, que não posso precisar, se breve ou longo, esgotando-me sem necessidade, à mercê de um transe mediúnico perigoso, sem sequer me lembrar da existência dos guias espirituais. Subitamente, fui baixando de plano, sem forças para continuar equilibrada na atmosfera, até que toquei o solo. Então, não mais me pude erguer, porque as vibrações diminuíram de intensidade em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais, e essas são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, sejam eles elevados ou inferiores. Reconheci-me perdida num deserto de colinas circundadas de montanhas mais altas.
Tratava-se de local solitário e impressionante pela vastidão, paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio em que se envolvia. Adveio-me penosa sensação de abandono e perigo. Eu me sentia como que tolhida por uma pressão hipnótica, pois não podia raciocinar, não podia orar. Dir-se-ia local de vibrações pesadas, infelicitado por aglomeração de fantasmas obsessores que ali estabelecessem o seu quartel-general, que me atraíam sempre quais ímãs poderosos para trechos mais lúgubres. Sentia estranha pressão no cérebro e singular alquebramento de forças de reação, mas ouvia o pipilar dos grilos e o coachar das rãs. Os silvos finos e agudos me surpreendiam, tendo neles reconhecido atemorizada o sinal inconfundível das cobras e serpentes durante o seu amistoso conluio noturno. Distendeu-se a minha visão e então consegui abranger o vasto espaço transitado por dezenas de terríveis ofídeos movimentando-se em agitação sugestiva, até que atrações mais poderosas, invencíveis, me arrastaram para uma gruta repulsiva, seguida de matagal profuso e tenebroso. Meu coração pulsava de terror, e tremuras incontroláveis me perturbavam o perispírito, sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Mas em dado momento, surgiu à minha frente o jovem índio acima citado, que já por várias vezes me socorrera em passadas situações igualmente críticas. Encontrando-me, ele tomou-me do meu braço, demonstrando pressa e inquietação. Apertou-o com força e exclamou com sua voz doce e muito baixa como sempre: "Que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres grande perigo nesse local." Não revelou a natureza do perigo, mas elevou-se do espaço, segurando-me fortemente pelo braço, e desferiu o voo rápido e seguro, atravessando o imenso deserto de colinas para além das montanhas. Senti revigorando minhas energias todo o estranho vigor que se desprendia dele. E ainda hoje me admiro do equilíbrio, da leveza, da rapidez desse voo, que há tempo me socorreu e ainda hoje me revigorou. O bom amigo trouxe-me até o quarto de dormir, rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo, para verificar em que região do Brasil teria ido eu pairar. Contemplei meu próprio corpo enrijecido e meio desmaiado sob a ação do transe cataléptico parcial, estirado sobre o leito. O caridoso amigo fez-me retomá-lo com suavidade, servindo-se da mesma técnica dos demais protetores espirituais e infundindo-me energias reparadoras. Despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda, como em afetuosa advertência: não faças mais isso. É muito perigoso. Será necessária a máxima vigilância nessas ocasiões. E agora fique em paz e repousa. Oh, como não sentir o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, e agora tão obscuros quanto amáveis e generosos. Aqui ela fala exatamente sobre essa presença, essa proteção que esses espíritos oferecem, que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, são completamente ignorados por nós. Simplesmente desconhecidos. Mas nem por isso deixam de trabalhar, deixam de fazer aquilo que lhes cabe. Entre mentes, fui informada ultimamente, pelo mesmo amigo José, a quem supunha desconhecido, de que ele próprio pertencera à tribo de índios Guaitacazes do Brasil, e que a mim mesma se ligava não apenas por laços de simpatia espiritual, mas ainda pelos de sangue, pois ele fora o irmão mais velho de minha bisavó, revelação que me surpreendeu e chocou sobremodo, pois, com efeito, eu jamais me detivera a pensar na antiga parentela que tivera nas matas fluminenses.
revelou ainda, levando minha surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era o espírito primitivo, que já vivera reencarnado em outros climas e outras civilizações, e que o seu banimento espiritual para as matas fora ocasionado pela detenção do livre-arbítrio, punição pela longa série de erros e infrações cometidos contra as leis de Deus, e que tal punição o humilhara tanto diante da própria consciência dos amigos de longas eras, que agora decidira reabilitar-se a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. E mais, que esse é o tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para um espírito, porque equivalente ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é, do mesmo modo, um mundo primitivo, onde existe choro e ranger de dentes. E acrescentou: não avalias, minha filhinha, o que é o sofrimento íntimo de um indígena das matas, que já viveu em existências anteriores entre civilizados. Pode-se dizer que ele não esqueceu aquele passado, pois este palpita ainda dentro dele e se exterioriza em sonhos, aspirações e intuições. Daí muitas vezes a sua decantada tristeza e nostalgia e até neurastenia. Se já foste civilizado, como encarnado, por que conservas agora a configuração indígena, que é tão primitiva? Não é tempo de corrigir os complexos mentais? Ou as antigas existências são hoje odiosas a tuas recordações, e por isso preferes a aparência indígena? Ousei perguntar, valendo-me do direito que a prática do espiritismo faculta para instrução doutrinária. Sim, respondeu. A atual aparência é-me mais grata, porque não posso desaparecer de mim mesmo. Sou eterno e há necessidade de que eu seja alguma coisa individualizada. Foi como indígena brasileiro que iniciei a série de reparações das faltas cometidas no setor civilizado. Mas ainda que eu desejasse modificar a minha aparência, não o poderia, por uma questão de pudor e honradez. Como aparecer a mim mesmo ou a outrem com a personalidade de um déspota, um tirano, um celerado ou um traidor? Terei de desempenhar longa série de tarefas nobres nos setores obscuros que me couberem, em desagravo aos males outrora causados no setor civilizado. A punição continua, ainda não estou liberto do pecado. Daí o meu antigo pedido à tua bondade, para que rogasses a Deus por mim. Quem te vem punindo? Deus? Voltei a indagar. Oh, como podes julgar que Deus pune alguém? Quem me pune sou eu mesmo. É a lei de causa e efeito. É a minha consciência, o desajuste em que me sinto à frente da harmonia universal. Podes revelar o grau de nossa ligação do passado? Não, não poderei. Nem mesmo como intuição através de um sonho. Por que não podes? A lei divina me proíbe e não desejo mais infringi-la. E mesmo não mereceria crédito. Somente o que acabo de revelar-me é permitido. Respeitei a lei que tal proibição fazia e não insisti. Não obstante, grande ternura se aninha hoje em meu coração por este humilde amigo espiritual, discreto e dedicado, cujo sangue do último envoltório carnal que possuiu, transita também em minhas veias. E diante de fatos tão inesperados, quão edificantes como esse, que a doutrina espírita nos faculta, só me restará louvar a Deus como em prece. Obrigado, Senhor, pela graça de me sentir protegida pela generosidade de tão santo amor. Então aqui a gente termina, né, esse capítulo 7, através dessa experiência que ela trouxe para nós aqui. Lá em cima o braço colocou, né, engraçado como eles nunca entram no nosso quarto, ficam de fora, esperando o nosso agasalhamento do corpo, né. Eu sinceramente não sei como é que funciona essa experiência, né, Brás? Então se você coloca
que para você é assim, então, né, a gente acaba vendo dessa forma também, né, porque eu nunca li muita coisa, nunca estudei muita coisa sobre essa questão de desdobramento. A gente vê de uma forma muito superficial as descrições que são feitas, né? Então eles dizem, por exemplo, como o próprio Divaldo já comentou, né, que Joana de Ângeles aplicou um passe e de repente ele se destacou do corpo. Ou como Chico dizia, que Emmanuel fez também ali a aplicação de um passe e ele se desligou. E que depois ele voltou para o corpo físico e despertou. Então a gente tem informações que são muito superficiais nesses detalhes, né, a respeito dos desdobramentos, né, tanto no desprendimento como também do próprio retorno. O que a gente lembra, né, recordo de ter lido num livro, que dizia assim que até mesmo aquela experiência de paralisia do sono, que nós tantas vezes ouvimos, né, que nada mais é do que um estado cataléptico, né, que o organismo acaba vivenciando, para que o cérebro, né, no caso das neurociências, falam sobre isso, que é o cérebro que acaba provocando esse tipo de experiência, que você fica ali com o corpo paralisado, exatamente para poder descansar. Porque senão você se movimenta tanto que você não consegue. Mas depois, quando você desperta, muitas vezes a consciência desperta antes do corpo. Essa é uma visão que é falada pelas nossas ciências terrenas. Já na questão espiritual, há também aquelas ideias que são passadas para nós, aquelas explicações, de que no momento em que o espírito se desprende, e ele vai então retornando para o seu corpo físico, né, se ligando de novo ao corpo físico, algumas vezes a consciência desperta sem que essa ligação esteja completa. Aí então o espírito fica a pessoa fica com aquele susto, aquele medo todo, de ficar paralisado, de não conseguir se mexer e tudo mais. Então nós temos essas duas visões. Temos que considerar a visão, sem dúvida nenhuma, da nossa ciência, mas sem desprezar também as experiências do próprio espírito, né, que nós não podemos ignorar. Então, nesse caso, dessas ligações, quando se fala, né, que lentamente o espírito vai se ligando de novo ao seu corpo físico, até que ele tenha domínio pleno, e depois ele desperta, e depois ele começa a se movimentar. Pode acontecer algumas vezes de haver ali um desalinho, um desequilíbrio nesse processo em que a consciência acaba, então, despertando antes, né? Então, são muitos os relatos, tanto aquela sensação de queda também, muitas vezes, né? O espírito começa a se desprender, ela tem aquela sensação de que está caindo, tem essa explicação do plano espiritual e tem essa explicação do plano físico. Então os neurologistas falam que é uma sensação, uma situação do cérebro e tudo mais. Já aqueles que estudam esse lado espiritual dizem que no momento em que o espírito começa a se desprender, o espírito então é surpreendido por essa experiência e acorda assustado. E tem aquela sensação de queda, né? Então são essas várias explicações que nós vamos obtendo. O Braz lembrou da glândula pineal, né? São esses estudos que são feitos para falar sobre esse ponto importante de comunicação do corpo com o espírito. O Tico até colocou, né, bacana também, é que ela demonstra que há lugares, locais no mundo espiritual e não um vazio. Nós vamos estudar no próximo livro dela, Tico Teco, que falta pouco para acabar esse livro, né? A gente acaba lendo muito, estudando, né, aproveitando bastante aqui o conteúdo, e o tempo acaba passando muito rápido. Mas o próximo livro que a gente vai ver vai ser o Dramas da Obsessão, que é um romance psicografado, também ali com supervisão do Dr. Bezerra de Menezes. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essas experiências, e nesse livro ela fala muito sobre o plano espiritual, sobre as imagens, os locais, a mente trabalhando com os fluidos e tudo mais. Vai ser um livro bem interessante da gente ver também, e logo logo a gente chega nele. A Norma colocou, né, eu já tive esse desdobramento, via meu corpo na cama e estava fora, né? Nossa, aí sim tive certeza do espírito, né? Pois é, muita gente passa por situações assim que, às vezes você até sentado, fazendo alguma coisa, você tem aquele desdobramento, né? Lendo alguma coisa, né? Eu comentei com vocês já de um amigo que ele comentava que certa vez sentado no chão do quarto dele lendo um livro, de repente ele se viu no teto do quarto vendo ele lendo esse livro. Né? Então ele falava assim, mas como é que isso é possível? Aí ele começou a se interessar em pesquisar um pouquinho mais. Obrigado, Cindizinha, pode deixar. A gente dá um jeito por aqui. A André colocou, né, a Ana Maria colocou ali, seria a sensação de queda súbita que às vezes temos, né, exatamente o que eu comentei com vocês, que também tem ali
essas explicações. Mas como eu falei para vocês, é muito difícil para nós, a menos que seja uma experiência recorrente de um médium de desprendimento, né, a gente pode chamar assim, que ele diga categoricamente, eu tenho certeza que é isso, porque eu vejo, eu sinto, eu sou consciente dessa experiência. Do contrário, muitos de nós temos experiências semelhantes que mais são, né, estados, né, provocados pela mente do que necessariamente alguma coisa vivida pelo espírito. Então é difícil para nós falarmos categoricamente, olha, você viveu isso ou você viveu aquilo. Então sensações de queda, paralisia do sono, como é chamada, então são experiências que podem estar relacionadas com os dois campos, né, ao mesmo tempo. Por isso então, a gente fica sempre com aquele pé no chão, né, dizendo assim, olha, se for, foi, se não for, não foi, mas sem ficar muito preocupado, prendido em encontrar uma explicação para algo que nesse momento não pode ainda ser explicado. Então o que nós vimos aqui, né, nessas experiências que ela trouxe para nós, que acabou, nesse caso, né, a gente acabou entrando um pouco mais nessas viagens astrais, nessas experiências de desdobramento e tudo mais, mas o mais importante desse capítulo trata exatamente dessas companhias espirituais. Esse é o foco que nós temos que nos concentrar, porque enquanto nós estamos muitas vezes, como eu disse no início, preocupados com nomes de quem são os anjos protetores, quem são os nossos guias espirituais e tudo mais, nós temos à nossa volta tantos e tantos outros espíritos que são amigos de experiências anteriores, são amigos que de uma forma indireta se aproximaram de nós, são outros amigos que diretamente estão ali nos acompanhando, familiares e tudo mais, que estão ali vigilantes e atentos, né, ao nosso desenvolvimento aqui no mundo material e que nós não conhecemos. Então é interessante, né, que quando nós nos concentrarmos no nosso momento de prece, né, que nós estendamos a nossa visão de um modo universal, né, para abranger todos esses espíritos, abraçá-los, agradecê-los por toda a atenção que eles acabam nos oferecendo. Deixa eu ver aqui também. A Angelina lembrou lá em cima, né, acontece de voltar bruscamente, o impacto é grande, né, aquele susto que se leva também. O Dudu colocou, né, o encaixe do corpo físico com o espírito às vezes é um grande tombo, quem nunca passou por isso, né? Quem tem clareza, né, nessa experiência consegue definir isso mais fácil. Hoje tive uma experiência bem estranha, para quem não conhece. Ontem à noite um telefonema caiu no meu celular com a imagem de pessoa que eu não conhecia, né, era do WhatsApp. E por 2 vezes atendi vendo a imagem de um senhor e não respondia. E hoje recebo ao acordar o aviso de um pai de uma amiga que desencarnou ontem à noite. Era o senhor do telefone que não respondia, né? Então, tá aí experiências interessantes, curiosas, né? E para muitos, né, pavorosas. Já pensou você simplesmente, né, ter medo de fantasma e você recebe a imagem de alguém que acaba de desencarnar? Então acaba sendo bastante assustadora. Mas são situações e experiências que acabam realmente fazendo parte do cotidiano para quem tem essa sensibilidade, né, com o plano espiritual. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? O próximo tema que nós vamos abordar aqui na página 71, o item número 8, complexos psíquicos, que é o próximo título, então, que nós vamos estudar na semana que vem. Né? Então até aqui, né, um livro ótimo da gente estudar. Como eu falei para vocês, né, quando nós estudamos o Devassando o Invisível, se nós tivéssemos livros desse tipo, falando de suas próprias experiências, livro, por exemplo, de Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, né, que contassem um pouquinho das suas experiências e peripécias no plano espiritual, nós teríamos ali um acervo maravilhoso para estudos. Né? Se só Dona Ivone, contando esses pequenos detalhes da vida pessoal, das suas experiências relacionadas à mediunidade, deixa a gente assim, né, deslumbrados, né, com tanta experiência bacana, com tantas informações que nós vamos colhendo, nós podemos imaginar o que seria
se nós tivéssemos esses outros médiuns, né, também contando suas histórias. Né? Então, ficamos aqui na expectativa de que obras semelhantes surjam também para nos ajudar. Então é isso, pessoal.